seguiam. Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Vejam os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Vejam os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Vejam os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. O único. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Aleluia. Quem não Aleluia. quem não Aleluia. temerá o rei? Erga suas mãos para o Senhor Jesus. Uma unção fresca derramada sobre este lugar. Uma
Uma unção fresca derramando sobre sua vida. Uma unção fresca sendo derramada sobre sua casa. Uma unção fresca sendo derramada sobre o seu trabalho. Uma unção fresca sendo derramada onde você coloca as plantas dos seus pés. Que tu cresças e nós diminuamos, ó Pai. Que tu cresças, Senhor, e que nós diminuamos, Senhor. Totalmente a dependência em Ti. Totalmente a dependência em Ti, Senhor. A nossa vida é Tua. A nossa vida é Tua, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés. Nós não queremos de forma alguma, Senhor amado, dar um passo se não for autorizado por Ti. Dar um passo se não for autorizado pelos céus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã, Senhor amado, nós Te pedimos, Senhor, respalda cada um de nós, ó Pai Celestial. E se alguém ainda aqui, Pai, não está sentindo o calor do Teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo, quebre a geleira espiritual, para que ouça audivelmente a Tua voz. Ouça audivelmente a Tua voz, Espírito Santo, porque não tem como falar e sentir, Senhor amado, se tiver um coração endurecido. Mas nessa manhã, Senhor amado, o Senhor pode reverter esse coração endurecido, Senhor amado, num coração que deseja, que quer mais e mais de Ti. Como forma de redenção ao Senhor, só sinta o Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo te tocando. Sinta o Espírito Santo fazendo algo para a sua vida. Deixa o Espírito Santo te tocar. Não porque eu estou te dizendo, mas é porque o Espírito Santo quer fazer isso com você. É simplesmente um ato de vontade. Nós te agradecemos, Senhor amado, porque o Senhor é real. E nesta manhã o Senhor tem muito mais por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou, Senhor amado, do lamaçal. E nos trouxe, Senhor amado, para viver uma vida livre, oferecendo para cada um de nós, dos seus filhos, uma vida plena. Uma vida, Senhor amado, que o pecado não, Senhor amado, não nos pressiona mais. O Senhor nos deu acesso a ter uma vida contigo. E nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus. Se você honra essa aliança que você fez com o Senhor, aplauda bem forte ao Senhor. Graça e paz, igreja. Sem sombra de dúvidas, Deus está nos colocando fortemente no nosso coração que o primeiro lugar é dele e nada mais pode ocupar esse espaço. E hoje no dízimo eu gostaria de trazer em Provérbios 10, o versículo 22. A bênção do Senhor de Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Eu estou vendo aqui em outra versão NTLH, onde diz que nada nesse mundo pode oferecer aquilo que somente Ele pode nos dar. Eu tenho isso fortemente, o meu maior testemunho, principalmente voltado com a parte das primícias, dízimos e ofertas, foi onde eu, como uma boa colérica, né? Eu, por muito tempo, eu acreditei que era somente na força do meu braço. Somente eu no controle da situação, eu fazendo hora extra, eu buscando, eu tendo 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. E meu testemunho aqui mudou desde o meu primeiro culto do início da minha vida. Foi hoje eu ofertei tudo aquilo que eu tinha no momento. E realmente hoje eu colho 70, 700 vezes mais verdadeiramente. O único solo, né? Até mesmo os incrédulos sabem que a lei da semeadura ela serve para tudo, né? Onde se a gente na agricultura planta tomate, a gente colhe tomate. A gente planta abacaxi, a gente colhe abacaxi.
Mas no reino de Deus é o único lugar onde a gente planta uma semente e ela se multiplica. A gente colhe 70, 700 vezes mais. Isso é muito verdadeiro. Nós, como os filhas que somos do Pai, quando a gente se prostra nessa posição de filhos obedientes, o ser humano pode falhar conosco, mas Deus nunca falha. Então, se a gente conseguir realmente renunciar, e o que é o dízimo, né? O que é a oferta, perto de todas as bênçãos imutáveis que o Senhor tem para nossas vidas. Não é o dinheiro que vai comprar a nossa prosperidade, a nossa saúde, os nossos sonhos. Não é o dinheiro. E sim, quando Deus abre a porta através da bênção sobre a vida dele. A gente acabou de louvar, nada além de ti. Eu só quero a ti perdão toda vez que eu me encontrei, né? Que eu não me coloquei nesse espaço. Então, se nós somos filhos, a gente consegue acreditar que é Deus, que é o Pai que está cuidando. E nada mais como a gente ofertar, né? A prova que a gente pode ter como fé. Deus é tão perfeito que Ele deixou até isso já escrito para a gente. Como a gente poder obedecer e poder colocar em prova a nossa fé. É a parte onde a gente oferta e acreditando que, independente da circunstância, aquele dinheiro, aquele valor não vai faltar. Essa mentalidade de faltar não vem do Senhor. O inimigo quer que a gente acredite nisso. Porque se a gente começa a acreditar na voz do inimigo, que é aquele valor que vai, né, que está no controle e tudo mais, é onde ele consegue ter acesso a brechas. Então, que a gente possa fechar todas as brechas e se colocar verdadeiramente 100% como verdadeiros filhos de Deus, como nós somos. Onde Ele está cuidando de tudo para a gente. Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa. E nem olhos viu, nem outra mente ouviu o que o Senhor tem para nós, né? Então, que a gente possa... Vou pedir para as bandeiras entrarem agora. Vamos se colocar de pé e fazer essa entrega. Deus está dando essa oportunidade da gente, quem ainda não é ofertante, dizimista, fazer esse voto com o Senhor agora. Aqueles que ainda não conseguiu, se você abrir o seu coração com a fé, com a intenção, selando essa promessa agora para Ele, aquele que não tem para dizimar, Deus irá ofertar de alguma maneira. O Senhor falou que a gente pode colocar, a única forma de a gente pôr a Ele à prova é através do dízimo da oferta. Então, se você crê que não é o inimigo, não é o dinheiro que consegue comprar aquilo que você precisa, ou que não vai deixar faltar comida na sua mesa, ou que vai ofertar tudo aquilo que você precisa, não é o inimigo, é o Senhor. Se coloque agora como papel de filho, filho verdadeiro, filho que ama, filho que obedece, filho que acredita. Renuncie agora como forma de fé, que você acredita, Senhor, fazendo esse voto com Deus agora, e que o inimigo não possa nos roubar, que a gente possa fechar todas as brechas que a gente deixou abertas, achando que é a gente que está no controle, e que é o dinheiro que vai poder suprir isso, mas nós servimos o único só Deus, e esse lugar é único e exclusivamente dele. Assim eu te agradeço, Senhor, eu te louvo pela essa oportunidade de pertencer, de estar num lugar para poder semear no teu reino, Pai. Agradecemos, Senhor, incontáveis são as suas bênçãos, dinheiro nenhum, nem valor pode mensurar isso. Tudo vem de ti, é tudo por ti e para ti, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Você está feliz com Jesus ou não? Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus tem sido bom em todo o tempo. E nós temos motivo suficiente para estar feliz com Ele. Amém? Estou vendo aqui a Estela, que fez uma cirurgia. Não deu tempo nem da gente visitar ela. Ela se recuperou mais rápido do que a gente foi ir lá, né? Glória a Deus por isso. Deus é bom. E ontem nós tivemos um dia bem agitado nas atividades da igreja. Durante a tarde nós fomos evangelizar lá no Bosque, que estava uma bênção, né? Pudemos orar para bastante pessoas lá. E à noite teve a rede 13h30 e 31h59. Gente, agora está sendo todo sábado, porque nós estamos dividindo os cultos. Lá embaixo, 13h30 funciona, né? E aqui em cima, 31h59. Você que é dessa faixa etária, todo sábado está tendo atividade aqui na igreja, tá bom? E foi muito gostoso ontem. Ontem teve um lanche aí, momento de comunhão. Participe da sua faixa etária. Pessoal dos 60 a mais aí, logo, logo nós vamos voltar com as atividades também, tá bom? Então,
se envolva nas atividades da igreja. Eu quero já entrar na palavra, e essa semana nós comentamos já sobre esse assunto, mas aqui na igreja nós estamos trabalhando 3 temas. Diga comigo assim: abundância. O primeiro tema é sobre ter uma vida abundante. O segundo tema é sobre negue-se a si mesmo. Diga comigo, negue-se a si mesmo. E o terceiro tema, eu esqueci. Qual que é o terceiro tema, pastor? Abundância. Missões. Missões. Então, vamos lá de novo. Diga abundância, negue-se a si mesmo e missões. Missões é falar de Jesus para alguém. É você, uma vez que você foi tocado pela graça, você abençoar alguém pela graça de Deus. Amém? Então nós vamos focar durante esses dias aqui na igreja sobre o tema negue-se a si mesmo. Nós vivemos uma sociedade egoísta, cada dia mais egoísta e cada dia mais narcisista. Domingo passado nós falamos do narcisismo. Aumenta o ganho para mim, por favor, um pouquinho. Aí, dentro desse tema de negue-se a si mesmo, ele é muito vasto. Falar de orgulho, né? Falamos do narcisismo, que é a pessoa que só olha para ela, só pensa nela, só acha ela legal, e etc e tal. O centro das atenções é ela, né? Então Jesus, ele prega o contrário. Ele manda eu olhar para você, amar o próximo, como a mim mesmo. Então eu tenho que amar você do mesmo jeito que eu me amo. Hoje em dia nós não estamos vivendo assim, nós estamos vivendo como? Eu me amo em primeiro, eu me amo em segundo, eu me amo em terceiro, e o próximo que se lasque. É assim ou não é, gente? Eu percebi isso aí na pandemia. Logo quando mandou fechar tudo, o pessoal foi para o supermercado, num desespero. E aí uma repórter filmou uma mulher com 4 carrinhos de compra. E a repórter falou assim para ela: nossa, você não pensou no próximo? Você comprou o mercado inteiro para você? Ela falou: no desespero, isso é do ser humano, a gente pensa na gente, a gente quer sobreviver. A gente não pensa no próximo. Mas é isso que Jesus ensinou? O que você acha, irmão? Então, dentro de negar-se a si mesmo, eu quero falar do tema lealdade. Sobre lealdade. Porque o egoísta, a pessoa que só pensa nele, ele é desleal. E eu não quero pregar aqui, gente, para a gente jogar palavras aos ventos. Primeira coisa que eu quero que você faça, pare de conversar. Presta atenção aqui. Eu estou pregando para mim aqui hoje. Porque se eu não eliminar o narcisismo da minha vida, Deus não se agrada de mim. Se eu não eliminar o orgulho da minha vida, é uma luta contra mim mesmo. Deus também não se agrada de mim. E sabe qual que é o meu problema? Eu estou falando de mim, eu estou falando de você também, viu? Sabe qual que é o nosso problema? A gente não se enxerga. A gente acha que a gente é legal pra caramba. Mas a gente não é. A gente é desleal. Essa semana eu estava conversando com a pastora. Todo mundo é desleal em algum nível. Todo mundo escorrega na lealdade. Tem gente que escorrega mais. Você fala assim: nossa, esse aí, confia nele não. Esse aí é totalmente desleal. Mas pelo menos um pouquinho, irmão, você é desleal. E eu gostaria, dentro dessa palavra, que você olhasse para você de verdade. Porque a gente só vai se converter quando a gente olhar e falar: puxa, eu sou desleal. E eu preciso parar de ser desleal. E nós vamos entender o conceito de lealdade segundo a palavra de Deus. Então abra comigo lá em 2 Timóteo 3,
do 1 ao 5. Se você tiver sem Bíblia, vai ser colocado aqui. E aqui está o QR Code que você pode escanear o esboço dessa mensagem. E diz o versículo de 2 Timóteo 3:1. Saiba que nos últimos dias, Paulo dizendo para Timóteo, sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Olha só, Paulo dizendo para Timóteo que no fim dos tempos os homens iam ser assim. Cruéis, volta lá ao versículo anterior, por favor. Inimigos do bem, traidores, olha só, traidores. Os homens serão traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Você é mais amante dos seus prazeres do que amante de Deus. Embora tenham aparência de piedade, está falando para os crentes, eles têm aparência de santidade, parece que eles são de Deus, parece. Negam o seu poder. Que jeito que a gente nega a piedade? Com as nossas atitudes. E olha aqui que Paulo fala para Timóteo: afaste-se destes também. Nos dias da Bíblia, dava para se afastar dos homens que eram assim. Se nós formos nos afastar de quem é assim hoje, a gente vai ficar sozinho. É verdade ou é mentira? Então, irmão, eu e você, olha só, a gente carrega um nome muito importante. A gente carrega o nome de cristão. Cristão significa aquele que imita Jesus. Mas a gente está vivendo assim. Mais amante dos prazeres do que amante de Deus. Sabe o que acontece hoje com as igrejas, principalmente essa? Você é mais amante do seu prazer do que das coisas de Deus. Pastor, que absurdo. Me ofendeu. Eu vou te falar por quê. Antigamente, os crentes eles gostavam de ir na igreja. Ir na igreja para eles era um prazer. A gente não via a hora de ter uma atividade na igreja para ir na igreja. Não via a hora de chegar ao culto. As crianças são assim, que Deus conserve elas assim. E eu acho que o seu filho deve ser igual ao meu, mas o meu é assim: pai, hoje tem culto? Hoje tem culto? Hoje tem igreja? Hoje não, hoje tem casa de paz. Ah, hoje tem casa de paz. A gente está fazendo casa de paz na casa do Bruno, da Raiz. Pai, hoje tem casa de paz? Hoje tem casa de paz. Hoje tem 30 semanas? Eles querem vir para a igreja. Agora os adultos é assim, ó. Pô, tem que ir na igreja de novo? Pô, mas eu já vou de terça e domingo de manhã, tem que ir de sábado? Fala para mim aí se eu estou mentindo. Por quê? Porque você quer descansar, né, irmão? Você quer descansar, você precisa ir no shopping, poxa. Você precisa dar um rolê, você precisa ir no churrasco da firma. Você precisa ver os amigos, comer uma pizza, bater um papo. Pô, mas tem que ir, eu já vou na igreja domingo de manhã, poxa, tem que ir de novo? Hein, crente católico? Católico é assim, só vai domingo de manhã na missa. Sabe por que você é assim? Porque você ama mais você do que a Deus. Essa é a verdade. Você pode até contra-argumentar. Mas se você amasse a Deus de verdade, seu prazer estava nele. Não é o fato de vir à igreja. É o fato de querer Jesus.
É o fato de ouvir, de estar com o povo de Deus. É o fato de amar Jesus. Tem gente aqui, se deixar, ele vem todo dia na igreja. Tem irmãos aqui assim. E que não moram perto não, hein? Aliás, tem muitos que moram perto e não vêm. Tem gente que mora longe e vem. Agora, não é só vir à igreja. É viver Jesus 100%, todo dia, todo momento, toda hora. Jesus, ele fala que o amor ia se esfriar no fim dos tempos. E nós estamos vivendo esses dias. Por causa da maldade se multiplicar, o amor de muitos ia se esfriar. E o amor não é o amor de amar o próximo somente, não. Em primeiro lugar, amar Deus. E se a gente não consegue nem amar Deus, presta atenção. Por que a gente vai amar o próximo? Se a gente não consegue ser leal nem a Deus, por que a gente vai ser leal ao ser humano? E aí, sabe qual que é o retrato da igreja hoje? Uma igreja fake, que usa máscara. E sabe, eu estou estudando isso até na faculdade, ó. Cada um aqui tem uma verdade. Eu estou pregando sobre isso. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Você está pensando assim, não é bem assim. Os tempos mudaram. O pastor está equivocado. Gente, o tempo pode ter mudado. A internet avançou. A tecnologia avançou. Mas a Bíblia continua a mesma, queridão. Princípios bíblicos não mudam. A Bíblia fala aqui que em primeiro lugar tem que ser a Deus e o seu reino. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Terça-feira eu falei com os homens sobre lealdade e fidelidade. A lealdade, ela é uma fidelidade a alguém. Então, nos dias atuais, é cada vez mais raro encontrar esse atributo nas pessoas, porque a lealdade é um atributo. A lealdade é uma qualidade. Vivemos em um mundo onde a deslealdade prevalece, resultando em poucos ou quase nenhum amigo verdadeiro. A falta de confiança nos outros leva a uma relutância em compartilhar segredos ou convidar alguém para a nossa casa devido ao medo de sermos traídos por aqueles que são desleais. O que acontece hoje com a deslealdade? Você não consegue ser amigo das pessoas. A maioria aqui tem 2 ou 3 amigos no máximo. E olha lá, se não tiver só um. Por quê? Porque ao longo da tua vida, você sofreu muito com deslealdade, sim ou não? E aí você foi selecionando e teve aquela pessoa que foi a mais leal possível. Você falou, opa, essa aqui pode ser minha amiga. E tem gente aqui, talvez uma grande parte, que não é amigo de ninguém. E Deus te criou para ser sociável. Mas como que eu vou ser sociável? Como que eu vou contar o meu segredo se eu não confio em você? E aí o que o ser humano está fazendo? Gente, isso aqui é muito sério. O ser humano está guardando para si mesmo os seus segredos. Por desconfiar de todo mundo. E aí nós adoecemos mentalmente. Porque nós temos aprendido que a cura está em falar. Lealdade é uma coisa muito séria que são detalhes que a gente escorrega. Você vem num culto onde é para Deus falar com você e você fica conversando com o irmão do lado. Isso já é uma falta de respeito com Deus. Eu já fiz isso muito e fui desleal. Sabe por que a gente faz isso?
Porque a gente acha que a gente sabe tudo. O orgulho leva à deslealdade. A desobediência leva à deslealdade. Tudo isso são coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. Porque senão a gente vai fingir que a gente é crente um bom tempo. E a gente não vai melhorar em nada, a gente não vai mudar em nada. Ontem no evangelismo, eu abordei uma pessoa e eu falei para ela, você quer uma oração? Ela falou, quero. Aí eu falei, qual que é o motivo? Aí ela começou a contar a vida dela inteira para mim. A pastora até brincou comigo, falou, quase que eu fui lá te puxar, porque a mulher não parava de falar. E o pessoal querendo andar e ela contando toda a vida dela, resumindo. A vida dela, ela estava contando que inicialmente ela pediu oração assim, eu estou confusa, não sei para onde ir, eu preciso de uma direção. E aí eu comecei a falar de Jesus, ela falou assim, eu sou crente desviado, eu já fui crente, eu conheço a palavra. Aí eu já pensei, então já começa aí a confusão. E aí ela começou a falar, porque eu casei, traí meu marido, larguei, fui embora. E minha filha está na droga, e agora virou traficante, e começou a contar toda a bagunça da vida dela. E aí eu falei assim para ela, falei, olha, vamos começar a arrumar lá do início. A primeira coisa que você precisa, voltar para Jesus. Você precisa voltar para a igreja, obedecer o seu pastor, ler a Bíblia, e não só ler, não é decorar o louvor, é praticar o que está na palavra. E aí, sua vida vai começar a alinhar. Por que a nossa vida é desalinhada, gente? Porque a gente vem na igreja, a gente decora a Bíblia, decora versículo, lê. Só que a gente não pratica. Pessoas desleais, elas sabem fazer o certo, mas elas optam por fazer errado. E toda plantação tem uma colheita. E ela opta por fazer errado, o que ela faz? Ela vai sofrer uma consequência daquela escolha que ela fez. Aí sabe o que a gente faz? Que a gente é tão desleal, que quando a gente está sofrendo por causa de uma má escolha, a gente ainda se faz de vítima. A gente é tão desleal, porque a gente causou o problema, aí a gente finge que a gente é vítima. Como se as coisas não tivessem consequência. Eu vou dar um exemplo que eu vi na internet esses dias. Que o marido descobriu que a esposa estava traindo ele. E aí não bastava ele ter descoberto, que ele viu mensagem e tudo. A esposa era tão desleal, tão cachorra. Coitada da cachorra, né? Outro dia eu vi uma charge de um cachorrinho e um gato. Ele falou assim, por que quando é bonito fala que é gato e quando é sacana fala que é cachorro? Isso tá errado, é verdade, né, gente? Coitado do cachorro. Pessoa tão desleal que ofende o cachorro, né? Porque o cachorro não é desleal, o cachorro é um amigo fiel. O marido pegou a mulher traindo ele por mensagem no WhatsApp. Sabe o que ele fez? Ele deu corda para ele ter mais provas. Então ele contratou um detetive. Foi atrás dela e ele pegou todas as provas possíveis. Filmou, tirou foto. E aí, quando ele descobriu, mostrou para ela, olha, você está me traindo, está aqui. Não adianta você mentir. Não adianta você enganar. Ela começou a se fazer de vítima. Começou a criar um cenário. E no final, ele acabou ficando como errado ainda. E ela começou a queimar ele para todos os vizinhos.
por que que ela tinha traído ele. Porque ele era isso, porque ele era aquilo outro. E aí foi todos os parentes e no final da história ela ficou de boazinha e ele ficou de ruim. Você já conheceu gente assim? A pessoa é tão desleal, ela é tão sem vergonha, ela mente tão descaradamente, que no final ela fica de vítima e você fica de culpado. Só que eu vou te falar uma verdade, irmão. Você que é justo e alguém já fez isso com você, não tem nada melhor que o tempo para mostrar quem é quem. Fica na sua. Deixa rolar. Porque Deus é justo. E a pessoa que é desleal, ela não vai ser desleal só com você. Ela vai ser desleal com mais pessoas. E uma hora a máscarazinha, por mais coladinha que esteja no rosto, vai cair. O que a gente tem que fazer então? Andar pela verdade. A Bíblia diz que não há nada contra a verdade a não ser pela verdade. A verdade ela aparece. O tempo é a favor da verdade. E você não precisa nem se defender de nada. Você só precisa esperar, porque a mentira cai, a falsidade cai e a deslealdade é descoberta. Quantos estão entendendo? Pessoas desleais, elas fingem que concordam com você. Outro dia eu estava vendo um vídeo de duas amigas andando na calçada. Um vídeo antigo já. E aí estava vindo um ônibus. E a amiga que estava do lado de cá empurrou a outra caiu, quase foi debaixo do ônibus. Quem já viu esse vídeo? E aí quando a outra caiu e por um dedinho, o pneu do ônibus não passou em cima da cabeça dela. Deus guardou ali, aí ela veio, ai amiga, e pegou ela e começou a fazer massagem. E a câmera filmando, ela empurrando a amiga. E a amiga ali assim, e depois ela começou a passar a mão. Gente, existe deslealdade nesse nível. Pessoas estão fingindo que é seu amigo, estão do seu lado, mas estão torcendo para você cair. Estão torcendo para você ser destruído. Pessoa que finge que é teu amigo, mas quer ter a casa que você tem. Quer ter o carro que você tem. Quer ter o marido que você tem, a esposa que você tem. Sonham em ter a sua vida. E estão fingindo que é seu amigo. Agora, preste atenção, a gente já sofreu isso em algum momento da nossa vida e a gente se isolou das pessoas. Mas a minha pergunta nessa manhã é o seguinte: você é assim? Você é assim? Você é desleal nesse nível? Em nome de alguma coisa você consegue passar a perna no seu irmão? Ou em qualquer pessoa que seja? Eu lembro que eu tinha um amigo, quando eu era menor, na minha fase de 8 até 14 anos, eu andava com dois irmãozinhos, eles eram irmãos de sangue mesmo. E aí eu achava que eles eram meus amigos. Eu era mais amigo de um lado que do outro. E a gente andava de bicicleta para a cidade inteira. E aí, depois de um tempo que eu percebi, porque eu sempre fui muito ingênuo, eu percebi que só eu ia na casa dele. Eu percebi que só eu batia palma lá para chamar ele para brincar. E às vezes quando eu ia lá chamar ele, ele me chamava de Tampico, eu não entendia. Pois eu entendi que Tampico é o suco de laranja, né? Ele estava me chamando de laranja. E aí, ô, laranjinha. Estava me denegrindo, alguma coisa do tipo. E aí, eu achando que ele era meu amigo. E sabe qual foi o dia que eu descobri que ele não era meu amigo? Eu fui fazer um trabalho da escola na casa de um outro colega de classe, que também era amigo dele. A gente fala amigo, mas não era amigo, né? Andava junto, era colega. E esse colega meu tinha computador, eu não tinha na época. Eu fui lá fazer um trabalho na casa dele, da escola.
E ele começou a conversar no Messenger com esse rapaz que eu achava que era meu amigo. E de repente, sobe a foto da minha ex-namorada. Aí eu olhei assim, o rapaz que estava comigo não sabia que era foto da minha ex-namorada. E eu olhei, na hora eu falei, uai, o que essa foto está fazendo aqui no computador? E aí veio, ele escreveu embaixo. A namorada do Jonas, roubei essa foto da carteira dele. Na hora eu catei a carteira, eu olhei, a foto não estava lá, que eu carregava a foto dela na minha carteira. E aí o rapaz que eu estava do lado dele escreveu lá assim, ele está aqui. Aí ele escreveu lá um palavrão e saiu. Aí eu fiquei pensando, por que ele roubou a foto da menina da minha carteira? Um amigo faz essas coisas? Ele foi desleal. E aí, gente, eu tenho mania de fazer X na cara de quem é assim. Nunca mais eu chamei ele. Falei, essa pessoa não serve para ser meu amigo. Essa pessoa é desleal. Sim ou não? Sabe, pessoas leais, elas não, em hipótese alguma, elas tentam prejudicar ninguém. Elas são leais. Até com os inimigos elas são leais. Eu já vi luta que o cara está batendo no outro ali, o outro cai no chão e ele não vai lá dar golpe baixo. Ele fala, levanta. Isso é lealdade. Levanta, eu vou ganhar de você na lealdade. Eu não preciso dar golpe baixo. Eu não preciso te enganar, não preciso fazer você tropeçar em nada. Sabe, os irmãos que trabalham com venda aqui, graças a Deus, bastante gente está vendendo coisas aqui, né? O pastor Leandro agora está trabalhando com venda, tem o Renan, tem a Paloma, vendem carro. Vocês têm coragem de vender um carro motor fundido para alguém? E falar assim, olha, esse carro está bom. Porque se fizer isso é deslealdade. Eu lembro que a pastora tinha um carro vinho, um Corsa vinho, vermelho. E a gente andou com aquele carro para baixo e para cima durante anos. 3, 4 anos. E tinha um irmão na igreja, ele era pintor. E ele foi pintar a igreja lá. E eu coloquei assim atrás do carro, vende-se. Eu tinha ido para Santos com aquele carro, tinha ido para São Paulo. O carro nunca tinha dado problema. E eu não entendo nada de carro, gente. Você falar para mim assim, pastor, você trocou o Gé estava falando para mim que o carro dele quebrou a bandeja, não sei do que lá. Bandeja para mim é bandeja que tem na cozinha aí. Né? Que quebrou a bandeja. Vai saber lá o que é bandeja, né? Quebrou a pimboleta da parafuseta. Sei lá eu o que é isso. E aí, o irmão veio e falou assim, pastor, eu quero comprar seu carro está bom? Eu falei, está ótimo. Nunca deu problema. Falei, quer andar? Anda nele aí. Não, pastor, eu confio no senhor. Aí vendemos o carro para o homem, tadinho, ele foi lá, fez um financiamento. Fez um empréstimo. Pagou o carro. Eu peguei o dinheiro, dei para minha sogra na época. E que ela ia comprar um carro para a pastora, dar de presente. Esse homem anda 15 dias com o carro, me liga. Pastor, o senhor falou para mim que esse carro estava bom. E esse carro começou a sair fumaça, levei no mecânico. O mecânico falou que o carro está fundindo o motor. Poxa, pastor, eu acreditei no senhor. Irmão, aquilo me queimou por dentro, porque parecia que eu estava mentindo. Parecia que eu tinha enganado, que eu tinha sido desleal. Só que não. E eu falei para ele assim, eu falei para você que estava bom, não falei? Ele falou, falou. Eu falei, então, eu vou arrumar o motor desse carro para você. Liguei para minha sogra na hora, falei, Maria Olímpia, tem como tirar R$2.000 daí? Eu dou um jeito, eu pago. Porque na época ficava R$2.000 para fazer o motor. E nós fomos lá e
Mandamos fazer o motor do carro. Olha, presta atenção aqui, eu poderia falar para ele assim, olha, você não viu porque eu não quis. Ninguém mandou você comprar o carro às cegas. Mas, gente, eu tinha dado a minha palavra, ele era ovelha da igreja. Eu não poderia ficar com fama de desleal. Eu nem ia conseguir dormir à noite por causa disso. Você lembra disso, pastor? Lealdade tem um preço. Ser leal significa negar a si mesmo. Você tem coragem de fazer isso? Lealdade é você falar para a pessoa o que você pensa na cara dela. Ah, mas isso é falta de educação. Não. Depende da forma como você fala. Você não precisa ser sem educação, você não precisa ofender. Mas você tem que ser leal com a pessoa. Olha, não gostei do que você fez. Eu estou conversando com um rapaz lá na escola do Levi, escolinha de futebol dele. É um pai de um aluno. Pouquinho que eu conversei dele, claro que eu não conheço ele, preciso conhecer, né? A gente não conhece uma pessoa com 3 conversas. Mas ele falou para mim, falou assim, ó, pastor, eu sou assim, ó. Quando eu vejo alguma coisa em você que eu não gosto, eu já falo. Ó, eu não gostei disso aí não. Isso que você fez não é legal. E eu falei, é justo. Você está sendo justo. Sabe, gente, a gente vive num mundo tão de aparência, e a gente tem tanto medo, nossos relacionamentos são tão superficiais, que a gente finge que a gente gosta de todo mundo. Só que é mentira. A Bíblia diz que eu tenho que amar você, suportar você, mas ela não diz que eu tenho que concordar com você. E se você fizer errado, eu tenho que te falar. Até por uma questão de ser para o seu bem. E eu gosto parece que não, mas eu gosto de gente que me fala a verdade. É muito melhor ter um inimigo declarado, um inimigo que vem e fala assim, olha, eu não gosto de você, eu não concordo com você, e eu saber que ele é meu inimigo, do que eu ter um amigo falso do meu lado. Que é desleal. Que vai puxar o meu tapete a qualquer hora. O perigo não está no amigo, o perigo não estava nos fariseus, o perigo não estava no Pedro, que era explosivo e de vez em quando falava algumas coisas. O perigo estava no Judas, que vivia sorrindo do lado. Sabe aquela pessoa que na rodinha concorda e nas costas fala nada a ver isso aí que ele falou? Essa pessoa é desleal. Porque o leal vai falar, ó, eu acho que não é bem assim. Eu penso diferente. Porque num diálogo, gente, se eu falar uma coisa que você não concorda e você rebater, a gente vai dialogar. Ninguém aqui pensa igual. Todo mundo aqui pensa diferente. Cada um tem uma visão de mundo diferente. Cada um tem uma história, uma vivência. Cada um tem uma experiência. Por isso que a gente precisa conversar. Como que é o casamento? Quando eu casei com a pastora, a minha mãe fazia tudo em casa. Ela lavava minhas cuecas, lavava minha roupa, arrumava minha cama. E eu acho que ela me estragou. Hoje eu faço tudo o contrário com o Levi. Ele ainda não lava cueca, mas daqui a pouco vai começar a lavar. De vez em quando a gente dá uns pratos para ele lavar. Lá em casa, quando eu era solteiro, eu nunca lavei louça na minha vida. Minha mãe fazia tudo. E eu acho que ela me educou errado. Hoje eu acho que ela me educou errado. Aí eu casei. Então qual que era a minha visão de marido? Marido não faz nada, marido é pachazão. Minha mãe me ensinou assim, lá em casa era assim. Já a pastora, primeiro dia de casada, falou para mim assim, eu não lavo a sua cueca, você vai se virar. Aí, gente, pasmem, os primeiros meses de casado, ficava 200 cuecas no box do banheiro. Porque eu não tinha um hábito de lavar, eu tirava e jogava lá. Aí ela catava e chutava, ela não lavava.
Ela falou, você vem em visita, vai ver essas 300 cuecas no chão aqui. Tudo molhada, umas já mofando, né? Você ficou com nojo? Mas é a verdade, eu estou falando a verdade. Estou sendo leal. E aí, eu comecei, falei, opa, até um dia que eu fiquei sem cueca. Falei, nossa, não tem cueca agora. Ela vai lavar as cuecas. Aí eu comecei a criar o hábito. Hoje eu já pego, já lavo, ponho para secar. Pastora, nunca mais lavou minhas cuecas. Aí teve um dia que ela começou a rachar a mão, alergia de detergente. Ou eu lavava a louça ou ficava aquele monte de louça lá. Porque ela estava com alergia. Então eu precisei criar o hábito de lavar louça. E aí, gente, sabe de uma coisa? Eu não morri de lavar cueca, não morri de lavar louça. Mas por que eu estou contando essa história? Porque ela teve uma visão, ela veio da família dela de um jeito, eu vim de outro. E aí a gente precisou o quê? Dialogar, conversar. A gente precisou entrar em sintonia. Eu precisei mudar a minha forma de pensar em algumas coisas. Ela precisou mudar a forma de pensar dela em outras. E assim é o casamento, sim ou não? Eu quero te dizer que a amizade é igual. Para você ser meu amigo, frequentar minha casa e eu frequentar a sua, a gente vai ter que alinhar pensamento. Senão a gente vai ser desleal. Se eu for lá na sua casa e eu ver tudo sujo na sua casa, e se eu quiser ser seu amigo, uma hora eu vou ter que te falar isso. Amigo, tá sujo, hein? Vamos fazer uma faxina na sua casa? Vamos? Eu gosto da Gislaine, gente. A Gislaine, falei para o apóstolo aquele dia. Falei para ele assim, apóstolo, quando a Gislaine gosta, ela bate. Se ela bateu, é sinal que ela te ama. E ele deu risada, né? Porque toda vez que ele vem aqui, ela pá, dá uns tapão no apóstolo. Fala, ela está te amando, apóstolo. Se ela fizer carinho é porque ela não gosta. Mas a Gislaine um dia foi lá em casa fazer uma faxina. E ela virou para mim e falou assim, ô paizão, na época ela me chamava de pastor, né? Tem que limpar isso aqui, hein, paizão? Isso aqui tá feio. E era o copinho, gente, que eu colocava as escovas de dente. Ela, ó, por favor, limpe isso aqui todo dia. Isso aqui tá nojento. Aí eu falei, olha só, a Gisane fala mesmo, gente. Eu gosto de gente assim. Aí, quantas vezes ela veio, paizão, você dá uma emagrecida, hein? As gavetas de cueca que ela arrumava. Aí um dia, gente, eu vou contar isso para vocês. Já que eu estou falando de lealdade, né, pastor? E a pastora estava lá em casa. A Gislaine, ela ia limpar a casa no dia da nossa folga, às vezes. E aí um dia eu estava com gripe ruim. E a Gislaine bate palma lá. E ela já chegava cantando, batendo palma, gritando. Aí a pastora foi abrir a porta para ela. E eu falei, abre lá que eu estou ruim. E eu deitado na coberta. Aí entra a Gislaine, gente. E pula na cama e começa a me dar beijo na cama e eu deitado. E a pastora do lado. Se o marido dela estiver vendo essa live agora. E eu falei, sai daqui, Gislaine, você tá louca? Ela, te amo, pastorzão. Aí às vezes eu passo lá na frente da casa dela, ela tá lá fora, eu buzino. E ela fica, pastor lindo. Aí eu falo, por isso que o marido dela não gosta de mim. Mas você percebe lealdade nela ou não? Você percebe que ela é transparente? Você percebe que ela não é cheia de dedo? Sabe, gente, eu gosto de gente assim que você vê transparência nele. Do que aqueles que é cheio de dedo, cheio de arraio. Eu tenho medo de gente que se esconde. Eu tenho medo de gente que usa máscara. Sabe, eu comecei a observar pessoas, eu estou falando de lealdade. Tem gente que muda o ambiente, ele muda o trato.
E eu quero te falar uma coisa aqui, irmão, uma verdade. Você quer ser meu amigo? Eu detesto gente assim. Porque se você mudou o ambiente, você mudou o trato, você não é leal. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. Que é muito sério o que eu vou te falar. E a minha vontade, o meu desejo é que você seja leal. Isso é um desvio de caráter teu. Tem gente que eu ligo para ele, você não é obrigado a me chamar de paizão, tá? A gente ensinou aqui um princípio de paternidade espiritual, explicou, ensinou, mas você não é obrigado a me chamar de paizão. Você me chama do que você quiser. Tem gente que quando eu ligo para ele, ele está sozinho, ele fala, e aí, paizão? Beleza? Aí quando eu ligo para ele, ele está perto de alguém, eu já descubro. Sabe por quê? Ele atende assim. Alô? Ele já viu meu telefone ali, né? Ele viu no celular eu ligando para ele. Viu ou não viu? Alô? Aí eu falo, e aí, fulano? Ô, e aí? Já não me tratou de paizão, já eu sou qualquer coisa. É desleal ou não é? Hein? Você que atende o meu telefone assim. Você sabe o que é para você? Eu sou seu paizão ou não sou? Se eu sou em qualquer lugar. Sabe, tem gente que eu encontro na rua, tá sozinho. Oh, tem gente que até leva um susto, né? Ô, pastor, você é aqui. Aí quando eu chego, a pessoa está num grupinho com outras pessoas. Tem uns que fingem que não vê. Já vi isso. E tem outros que mudam o comportamento. Até começa a suar frio, né? Tem medo de eu falar alguma coisa. Sabe, gente, presta atenção, ó. Eu acho que gente leal, ele é o que ele é em qualquer lugar. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Se eu te ver em qualquer lugar, eu vou te dar um abraço, eu vou falar, ô irmão, você está aqui. Você pode ter certeza disso. E se eu não te cumprimentar, é porque eu não te vi. Ser leal é um caráter dos filhos de Deus. Ser transparente. Eu não devo nada para ninguém, eu não tenho que mudar comportamento em lugar nenhum. E se me quiser assim, é assim. Eu estou indo lá numa reunião de pastores aí, que é os bambambam da cidade aí. O apóstolo Petris me chamou para ir lá junto. Gente, eu sou o Jonas lá. A única coisa que eu faço, eu fico quietinho. Eu falo para a pastora, não sei o terreno que eu estou pisando. Eu vou ficar quietinho aqui, né? Como diz a molecada aí, para não dar goela. Mas, o que eu sou aqui, vou ser lá. Eu preciso mudar. Eu não preciso fingir que eu sou outra pessoa. Eu acho que Jesus, ele tinha o mesmo comportamento em todo lugar. Você acha que ele era assim também ou não? Ou você acha que Jesus queria agradar as pessoas e ele ficava mudando? Camaleão, conforme o ambiente ele se transformava. Eu acho que não. Então você tem que ser leal, queridão. A pessoa leal, ela mostra para você já de cara quem ela é. E aí você vai construir uma amizade, sabe o quê? Na lealdade dela. É tão difícil a gente ser amigo de uma pessoa que você não sabe quem ela é. Eu não confio em você que guarda segredos do seu marido. Eu não confio em você que guarda segredos da sua esposa. Meu celular está ali filmando a live aí. Mas a minha esposa sabe a senha. Ela pega a hora que ela quiser. Minha esposa sabe tudo da minha vida. Tenho nada para esconder dela. Ela sabe minhas redes sociais. Ela sabe tudo. E depois que a gente começou a fazer 30 semanas então, e a gente aprendeu a falar a verdade, até meus pecados eu conto tudo para ela. E ela para mim. Eu vejo lealdade na minha esposa. Ela não compra nada escondido de mim.
Sabe, irmã, você que compra a roupinha escondida do marido, põe debaixo da bolsa, lá no fundo da bolsa, e pendura lá para o marido não ver, isso é deslealdade. Você que faz uns biquinhos extra aí, faz umas coisas, não conta para o marido que você ganha um dinheiro a mais. E o marido também. Tem casal aqui, Deus não está me revelando não. E não é porque eu sei, é porque tem. Que a esposa nem sabe quanto que o marido ganha, o marido nem sabe quanto que a esposa ganha. Que casamento é esse? Isso é deslealdade. Eu conheci um casal que lá no São Cristóvão, a esposa falava assim, ai, meu marido me vê como uma joia, pastor. Quando ela vinha no culto, ela falava, ai, o marido dela não era da igreja. Meu marido me vê assim, pastor, ó, é como se fosse um mimo que ele cuida. Irmãs, pô, seu marido gosta do senhor. Nossa, é um ciúmes, pastor. Ele tem um ciúme. E ela falava, tadinho, o olho dela enchia de lágrima. Meu marido tem um ciúmes de mim, sabe? Ele me vê assim como uma posse. Ele tem uma posse de mim. E tal. Aí passou um tempo. Ela não sabia quanto o marido ganhava. Não sabia da vida oculta do marido. O marido foi embora com uma amante. E já tinha construído casa para amante. Já tinha... Aí eu falei, ô posse, você ficou muita posse enganada. Sabe, gente, sabe o que a psicologia diz? A pessoa muito ciumenta, ela deve. Quem trai, normalmente tem ciúmes para não ser traído. Psicologia é isso. Né? Eu estou traindo, então, já que eu traio, eu fico desconfiado da minha esposa. Eu fico ali vendo se ela está fazendo o que eu faço. Quem rouba tem medo de ser roubado, porque ele faz, então ele acha que todo mundo faz. Agora a pessoa que é leal, ela é leal, então ela pensa assim, eu não faria isso, por que o outro faria? É a psicologia. Então aquela pessoa muito desconfiada de tudo, precisa ser tratada. Precisa se converter. Precisa deixar de ser desleal. Você é desleal? Pessoas desleais, elas mentem, bajulam, manipulam para alcançar o que desejam, abandonando a bondade quando conseguem o que querem. Gente manipuladora não é leal. Porque ela quer atingir um objetivo, ela fica manipulando. E aí ela fica se fazendo de vítima. Aí ela fica tentando, sabe? Ela pega as pessoas, ela usa como pecinha do joguinho dela. Pessoas desleais. Sabe, gente, está na hora da gente parar de ser assim. Sabe aquela pessoa que você não sabe nada da vida dela? Você nunca foi na casa dela. Você não conhece a família dela. Ela é igual Melquisedeque. Ela surgiu e sumiu e ninguém sabe. Melquisedeque era assim, né? Não teve geração e nem posteridade. Ele só apareceu, deu a ceia para o Abraão e sumiu. E a gente sabe que Melquisedeque era Jesus, né? Mas tem uns Melquisedeque que anda por aí. Você não sabe onde ele mora. Tinha um irmão que ele falava assim para mim, ô pastor, eu vou te dar uma carona, queridão. Ah, eu moro aqui. Aí eu deixava ele no final de uma rua. Mas onde é a sua casa? Ah, minha casa é lá, ó, atravesso aqui, é lá em cima. Aí eu falei, ele não quer que eu veja a casa dele. Se ele não quer, é porque ele está escondendo alguma coisa. Sabe, gente, pessoas leais, você sabe onde ela mora. Você pode ir na casa dela a hora que você quiser. Você conhece a família dela. Ela é transparente, ela não tem nada para esconder. Ah, pastor, eu escondo minha casa, minha família, porque eu tenho vergonha. Você tem vergonha do quê? Você não precisa ter vergonha de nada. Ah, é que meu marido é bandido. Então fala para todo mundo, meu marido é bandido. Por isso que eu não levo você lá em casa, viu?
falar quem você é, falar os seus medos. Sabe? Olha, aqui na igreja, gente, a gente tem o 30 semanas. Acontece toda sexta-feira. Sabe por que que ninguém vem? Porque você tem medo de falar quem você é. Porque você prefere fingir uma coisa. Você usa máscara. Você usa armadura. 30 semanas desse ano está sendo tão legal. A gente está fazendo uma roda de homens ali, ó, no sofá. E cada um está tratando uma coisa. Eu acho tão legal. Primeiro dia o irmão virou e falou assim para mim: pastor, vou tratar pornografia. Aí os meninos tudo olhou para mim assim, ó. Tipo, nossa, ele falou isso pro pastor. E eu fiquei na minha, ó, a dificuldade dele. E ele ali sendo leal. Gente, eu confio em pessoas assim. Se ele teve coragem de falar para mim a dificuldade dele, é porque ele é leal. E todo mundo foi falando a sua dificuldade ali. E no final, a gente está fazendo diferente. A gente começou a fazer um bate-papo. E aí os maridos, tudo falando das esposas. As esposas ficam tudo assim, né? A Natália falou para mim: se o Cris falar de mim, você me conta, viu, pastor? Falei: não, eu sou leal a ele. E aí, tá gostoso ou não tá, Cris, o 30? No final a gente bate um papo assim, conversa e tal. Gente, isso é curador. É curador. E no final a gente ora junto e depois vai embora. Você percebe que a pessoa é desleal quando ela começa a falar uma coisa óbvia. Ela fica contando que o problema dela foi o patrão essa semana. Ela não fala dela, das dificuldades dela. Porque ela é desleal. No fundo, ela não é confiável. Sabe por que eu estou pregando sobre isso? Porque eu quero aprofundar a lealdade dessa igreja. Está na hora da gente parar de ser superficial. Você só vai receber cura na sua vida quando você mostrar a sua cara de verdade, quem você é. Você que chegou até onde você chegou, até hoje, presta atenção que eu vou te falar aqui, que eu estou te falando é de Deus. Você que chegou até onde você chegou enganando, você construiu a sua casa na areia. E Deus vai derrubar esse castelinho a partir de agora. Sabe por quê? Porque Ele quer que você constrói a sua casa na rocha. E a rocha é verdade. Gente que constrói a casa na areia não vai chegar em lugar nenhum. Vai vir a onda, vai vir o vento e a casa vai cair. Eu gosto de pessoas que falam assim: pastor, eu não vou vir mais nessa igreja não. Por quê? Porque eu não concordo com nada daqui. Eu não gosto de igreja preta, eu não gosto de pastor gordo, eu não gosto, eu vou embora. Eu gosto de pastor bombadão, musculoso. E tchau. Foi leal. Por um tempo aqui passou o pastor Wellington. Lembra do pastor Wellington? Pastor Wellington, ele era pastor de uma igreja. Na pandemia ele não conseguiu pagar o aluguel, fechou a igreja. Ficou sem ovelhas, as ovelhas dispersaram. E ele veio aqui e falou para mim: pastor, eu quero congregar aqui durante um tempo, mas eu não quero ser membro da igreja, porque um dia eu vou abrir a igreja de novo e eu vou embora. Então, para o senhor não criar nenhuma expectativa em mim, eu já estou te falando que eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Então eu falei para ele: bom, já que você não vai ser membro, então eu não posso te dar nenhum cargo na igreja. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu apertei a mão dele, igual aqui, ó. Nós somos leais um com o outro. Ele falou o que ele queria e eu falei o que eu também pensava. E por várias vezes, ele ficou 2 anos aqui na igreja. Falei: pastor, você não quer ficar aqui mesmo? Você já está ficando... Ele: não, pastor, eu pretendo ter a minha igreja. Eu quero ir embora. Eu falei: bom, então não dá para eu te usar. Não dá para você trabalhar na igreja se você não é membro. Ele: não, tudo bem, eu estou aqui, só estou ouvindo a palavra, estou aprendendo. E aí chegou um dia que o pastor Wellington me pegou aqui. Aí eu tive um sonho.
Porque Deus é assim, eu tive um sonho que a Laine chegava em mim, falava assim, pastor, estou indo embora. Falei, justo a Laine, a maior dizimista da igreja, Jesus? Brincadeira. Brincadeira, Laine. Mas vai ser em nome de Jesus. Né? Está recebendo, né? Está recebendo. E aí, gente, a Laine vinha em mim no sonho e falava, pastor, eu estou indo embora, tá? Muito obrigado por tudo, eu estou indo embora. E eu acordei do sonho suado, coração acelerado. Aí eu comentei, o Everton falou para mim, pastor, não é a Laine não. Deus está te mostrando, mas é alguém que vai sair. No domingo, o pastor Wellington veio com a família. Pastor, a gente quer te agradecer pelo tempo que nós ficamos aqui, mas domingo que vem a gente não vem mais. Aí eu falei, Deus me mostrou você na cara da Laine. Falei, eu sonhei que alguém ia vir pedir para ir embora. Aí eu dei um abraço nele. Eu dei um abraço à família dele. Eu falei assim, obrigado pela tua lealdade. O que ele falou que ele ia fazer, ele fez. Então eu não criei expectativa nenhuma nele. E ele foi. E aí esses dias nós encontramos ele no Dalbem. E nós somos amigos, eu gosto dele. Por quê? Porque ele é leal, ele é transparente. E a esposa dele, gente, ela fala tudo que ela pensa. De vez em quando ela até é um pouco sem educação, mas ela é leal também. Porque ela não gosta, ela fala tudo, né? Quando ela não gostava da comida, ela falava, nossa, tá ruim, né? E aí eu falava, nossa, ela é muito leal, né? Muito leal demais. Deus deseja trabalhar lealdade na nossa vida. Quantos estão entendendo? Que você seja leal de verdade, irmão. Que é o que eu quero ser esse ano, leal. Sabe? O que eu pensar de você, você vai saber de mim. E eu quero que o que você pensa de mim, você me fale. Para a gente se ajustar. Por isso que a gente tem que conversar. Por isso que você tem que discipular. Porque senão eu estou pensando uma coisa e você está pensando outra. E na hora de executar, dá errado. Como diz a molecada aí, dá ruim. Por que dá ruim? Porque cada um pensou uma coisa. Às vezes você está pensando uma coisa totalmente equivocada. Então você precisa falar isso para alguém. Olha como que é importante a gente falar as coisas. A Jamile, a mão dela soa bastante. É soa ou sua? Sua, né? Sua. E aí ela falava assim para mim, pastor, quando o senhor mandar pegar na mão, eu vou pegar com uma toalhinha para não molhar a mão da outra pessoa, porque a mão dela sua de pingar. Aí um dia ela pegou uma toalhinha e foi pegar a mão do irmão na roda da oração. A irmã que ela pegou a mão, veio em mim e falou assim, nossa pastor, fiquei chateado com a Jamile. E por quê? Porque ela pegou um paninho para pegar na minha mão. Ela tem nojo de mim. Aí eu falei para ela, falei, não. A mão da Jamile é sua. E ela pôs uma toalhinha para não molhar a tua mão. Foi o contrário, ela não quis. Ela quis ser delicada com você. Falei, quando ela pegar a toalhinha, você fala para ela assim, pode me dar a mão suada mesmo. Eu sou tua irmã em Cristo. O que aconteceu nessa conversa aí, gente? Nós quebramos um mal entendido. Agora, se a pessoa não fosse leal e não me falasse, ela ia ficar com raiva da Jamile, ia criar uma imagem da Jamile que não era verdade. Quantos estão entendendo? A importância de você falar o que você está pensando. Só que, lógico, que você vai falar com educação. Não é para você chegar lá, ô Jamile, por que você pegou a toalha aí para pegar na minha mão? O que você está achando, hein? Não é para fazer isso não.
Mas você pode falar, Jamile, eu fiquei chateada. Que eu achei que você estava com nojo da minha mão. Você pegou a toalhinha. Aí a Jamile vai falar, não, é que a minha mão sua. E já conserta o mal entendido. Como vocês estão entendendo, gente? É tão fácil de consertar mal entendido. Mas você precisa ser leal para falar. Qualquer coisa que você tiver dúvida nessa igreja, você pode me procurar e perguntar. Eu vou te falar. Pastor, eu não sei para onde o senhor está indo, o senhor está tomando um monte de decisão, o que o senhor quer fazer? Eu vou te falar, vai ser até um prazer, vamos comer uma pizza junto, vamos conversar? Ah, eu estou de dieta, então vamos comer brócolis? Mas a gente conversa. E a gente se acerta, lealdade. Amém? Você tem que... Olha, gente, eu já estou encerrando a mensagem. Tem casal aqui que não conversa. A mulher tem medo de falar para o marido tem medo de falar para a mulher. Que casamento é esse? Aí a mulher fica contando para as amigas. Não tem coragem de chegar no marido e falar, olha, eu não estou gostando desse comportamento. Eu não quero que a gente seja assim. Ah, pastor, ele é violento. Então vai com um pedaço de pau na mão também. Se ele vir, você já está armada. Olha, lealdade, gente. Preto no branco, conversar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Para com esse nhenhenhen aí. Vou encerrar a mensagem só com essa história aqui. O marido veio, contou para mim uma história que aconteceu lá no casamento dele lá. Pastor, minha esposa fez assim, 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 assado. Aí quando acontece isso, sabe o que eu falo? Preciso conversar com os dois. Essa é a sua versão, preciso saber a dela agora. Vamos marcar um discipulado de casal. Ah, vou ver com ela aqui. Aí depois ele me liga. Pastor, ela não quer conversar não. Aí eu não posso obrigar também, né? Porque é o BO deles lá, eles, né? Mas resolveu? Resolveu. Falei, bom, então tá bom. Aí, num outro tempo, porque eu não esqueço fácil das coisas, gente. Estou só eu com a esposa aqui conversando numa roda, a esposa me conta aquela história de um jeito diferente. Aí eu, opa, ele contou outra história. Quem agora está falando a verdade? Pessoas leais estão com problema? Vamos lá diante do pastor. Você conta, eu conto aqui. E aí... Desculpa, eu engasguei. Aí o terceiro que está ouvindo, o pastor, ou a pastora, vai dar o veredicto. Quantas vezes eu entrei no gabinete do apóstolo, que é o meu discipulador, apóstolo Petrizzi, e eu achei que eu estava certo. Eu fui num discipulado, eu, a pastora, o apóstolo, e a pastora, ó, me deschavou lá. E aí eu achei que eu ia deschavar ela também. Falei, agora é minha vez. Aí eu comecei. Aí o apóstolo e a apóstola só escutando. Quando eu terminei, eu falei, acabei com ela, eu pensei, né? Aí ele falou assim, pastor João, o senhor está errado. Sua esposa tem razão. Deu uma raiva dele, gente. Mas pera aí. Eu quero consertar meu casamento, não quero? Então eu engoli seco, baixei a cabeça e escutei o sermão que eu tinha que escutar. Agora, casal que está com um problema e não quer resolver, vai continuar com o problema. Aí vocês ficam aí mentindo um para o outro. E vivem na mentira. E quando o veredicto vir, ó, você está errado, então aí você tem que consertar. Você tem que falar, não, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Eu preciso parar de ser assim. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei para a pastora. Falei, olha, eu vou pregar sobre isso. Aí ela falou assim para mim, você é desleal. Falei, eu? O homem mais leal do mundo? Ela falou, é. Aí ela começou a apontar. Você faz isso, você faz isso, você faz isso,
você faz isso. E eu faço isso? Sabe por quê, gente? A gente não se enxerga. Você quer ver uma coisinha que todo mundo aqui faz? Eu acho que todo mundo. Se tiver um ou outro que não faz, é raro. Quando a gente fala mal de alguém, a pessoa não está presente. Ou fala da pessoa nas costas dela. Você faz isso ou não? Gente, eu já fiz isso e muito. Isso é deslealdade. Vai falar de alguém? Chama a pessoa. Ó, vem cá, vou falar de você, vem aqui. Né? Aí eu falei, então eu estou pregando para mim também. Porque se eu faço isso, isso é um vício muito feio. Isso é deslealdade. Duvido que você tem coragem de levantar a mão e falar assim, eu faço isso. Estou brincando, não precisa fazer. Não. Mas se você já falou mal de alguém na ausência dele, você é desleal. Outro dia eu estava numa roda, e aí eu comentei alguma coisa que eu nem lembro que eu comentei. Eu vi o marido fazer assim para a esposa, ó. Aí a esposa. Falei, lá, estão falando mal quietinho. Eu falei alguma coisa que eles não concordaram, ou que eles estavam conversando em casa e eu falei sobre aquilo, aí um fez assim pro outro. Falei, desgramado, estava dentro de casa ainda, na cozinha da minha casa. E eu catei desleal. Porque se você não concorda com alguma coisa que eu estou fazendo, você tem que me falar. Às vezes eu nem estou sabendo. Sim ou não? É assim ou não é, gente? Aí depois a pessoa vem dar tapinha nas suas costas e finge que é teu amigo. E você fica lá assim, né? Então essa mensagem é para a gente mudar. E a partir de hoje, a gente vai falar sobre negue-se a si mesmo. Sobre ser leal de verdade. Sabe? Sobre ser de verdade. As suas intenções, o que você quer, você tem que pôr na mesa. Isso serve para o seu casamento, para o seu negócio, para a igreja, para tudo. Verdade e lealdade. Quantos estão entendendo? Vamos ficar de pé então. E nós vamos orar sobre isso. Faz assim com a sua mão e diga assim, Senhor, me ensina a ser leal. Tira do meu coração todo resquício de deslealdade, seja nas ações, nas palavras e no comportamento. A partir de hoje, eu quero ser leal ao Senhor, às pessoas em minha volta, em nome de Jesus. Olá, eu sou o pastor Jonas, aqui da Igreja Esperança Viva, e acredito que você acabou de ouvir uma palavra direto do céu para o seu coração e que Deus falou muito com você. Por isso nós queremos te conhecer melhor. Você pode deixar um comentário, deixar o seu like nessa mensagem e também agora, nesse momento, vai aparecer um QR Code aí na sua timeline e você vai poder então fazer as suas decisões. São 3 decisões que nós oferecemos para você fazer a partir de agora. Lendo esse QR Code, a primeira decisão é se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse QR Code vai aparecer um formulário, você preenchendo e deixando o seu contato, nossa equipe entrará em contato com você. A segunda decisão é se você está desviado, longe dos caminhos do Senhor, longe da igreja, e sentiu no coração o desejo de retornar, então você poderá também preencher esse formulário e colocar o seu desejo de retornar aos caminhos do Senhor. Também entraremos em contato com você e iniciaremos uma conversa nesse sentido. E a terceira decisão, você que quer descer as águas do batismo, também poderá preencher o campo e então poder tomar essa decisão tão importante que Deus deseja de nós. Fique conosco, não saia dessa conexão, porque Deus tem muito para dar para você. Que o Senhor te abençoe muito, no nome poderoso de Jesus.